Para começar, eu gostaria de saber o que levou vocês a entrarem nessa área de tecnologia e se teve alguma mulher que serviu de inspiração para esse processo, como foi? Cara, eu comecei de um jeito não normal, posso dizer assim, né? Eu tinha uma empresa de marketing farmacêutico durante muitos anos e aí a empresa de marketing, ela necessitou de alguém na área de tecnologia, por quê? Porque por muitos modelos de compliance não se podia captar os dados na empresa. Não podia falar com o cliente na empresa. Tinha tudo que ser minha agência. E aí eu comecei tendo que fazer as plataformas. E naquela época, cara, falava assim, tô falando de 10, 15 anos atrás, mulheres da tecnologia se falava zero sobre isso. E aí eu tive que começar a entender, eu tive que contratar 2 pessoas, eu tive que começar a entender um pouco de programação, eu fui estudar um pouco de lógica de programação, e ao mesmo tempo eu tive que estudar na raça, convivendo com quem já fazia programação, porque não existiam as comunidades, não existiam as ações, não existiam empresas que eu pudesse me conectar e aprender isso. Não tinha internet praticamente naquela época, né? Porque, querendo ou não querendo, o Google ele é novo. Se a gente parar pra pensar, né? Então, eu tive que aprender a mexer com tecnologia. Eu comecei a entender sobre o mundo de tecnologia. Eu sou formada em marketing, que também me ajudou bastante, porque eu me formei em marketing e me especializei bastante na área de digital. Então, eu comecei a me apaixonar. Então, se fala assim, quem é que te inspirou nesse mundo aí? Eu vou falar que foi o Google. Muito louco, porque foi com ele que eu comecei a entender que precisa conectar códigos para trazer resultados, para eu entender os dados e eu trazer os dados para a minha empresa. Então, no meu caso, foi uma necessidade entrar no mundo de tecnologia. Na verdade, não falava nem tecnologia naquela época, sou da época da informática ainda. Então, a minha história vem de uma necessidade de empreendedorismo. Eu empreendia e eu precisava entrar nesse meio. Então, foi bem por aí que começou para mim. E para mim, assim, eu sempre fui da área de elétrica. Eu era docente, né, numa instituição também na área de elétrica. Formava pessoas da instituição técnica, né, de eletrotécnica. E quando eu tive meu filho, eu fui demitida dessa instituição, né? Então, foi bem impactante para mim, porque era algo que eu sempre quis, ser mãe. E quando eu fui demitida. E aí, eu comecei a fuçar o LinkedIn e estava vendo que estava muito fomentada essa parte de mulheres na tecnologia. E eu disse, eu vou agarrar essa oportunidade. E aí eu descobri a DIO, que estava tendo vários bootcamps voltados para mulheres. E aí eu comecei a fazer. Eu fiz um que eu cheguei bem próximo da GFT, mas não fui contratada. E aí eu tentei novamente. Foi o do Santander, que eu era o programa Code Girls. E aí eu cheguei nas últimas etapas e consegui a vaga, né? E aí teve o outro desafio, que era de vir de Recife, que eu era de Recife, para São Paulo para essa oportunidade. E aí meu esposo me apoiou bastante e a gente veio todo mundo. Eu, meu filho de 4 meses, não conhecia ninguém aqui e nós todos viemos, né? E aí eu comecei como assistente lá na First e agora eu já tô como júnior. Aí eu sou full stack agora. Como que vocês percebem que são os maiores desafios de ser mulheres nessa área? Vem muitos internos, assim, de, tipo, ser uma mulher, será que eu devo? Será que vai ter oportunidades? Vem meio que uma autossabotagem devido à sociedade em si ter uns preconceitos? Ou vocês também veem que há desafios que as empresas dão menos oportunidades, o ambiente é muito masculino, aqueles, né, ambientes ainda muito tóxicos já sofreram preconceitos? Como é a percepção de vocês? Assim, a minha é que realmente é uma área bem masculina ainda, né? Na minha equipe mesmo só tem eu de mulher. Mas, assim, tá tendo muitos incentivos agora, né? Para fomentar esse público masculino na área de TI. E eu vejo que cada vez mais é mais oportunidades para as mulheres. Porque quando eu tive filho, me disseram, sua vida acabou agora, porque você vai ser mãe, você vai cuidar só dele. E não vai ter mais possibilidade de trabalhar, só vai ter que cuidar dele. E aí, quando eu vi a área de tecnologia, com a questão do modelo híbrido, às vezes totalmente em home office, isso possibilita que as mães consigam conciliar as duas coisas, né? Que era o que eu mais queria. Eu queria ser mãe, que era meu sonho, mas eu não queria abandonar a área de trabalho, né? E isso me possibilitou conseguir conciliar. É muito difícil? Mas, tipo, ajuda esse modelo. As mulheres conseguirem trabalhar e cuidar do filho, né? No meu caso, meu filho. Maravilhoso. É embaçado mesmo, né?
O que eu vejo, assim, né? A gente é 20% só, né? Os dados mostram que a gente só assumiu 20% ainda do mercado. É baixo. É o que a gente estava conversando, que a gente bateu um papo antes. É histórico, a gente só está recuperando uma área que foi criada por nós. Nasceu da gente, nasceu com a gente. E temos líderes e histórias de mulheres maravilhosas na área de tecnologia, mas isso é certo. Uma é a diferença salarial. Fato. A gente recebe 78% comparado aos homens. Se eles têm a hora homem deles de 15, a gente está recebendo a hora mulher 13. Então, já é um problema. Porque os gastos são os mesmos, se não maiores, quando mãe. Tem esse rolê ainda. Existe sim o medo do erro. Ela errou porque ela é mulher, ela errou porque, sei lá, perdeu tempo olhando, cuidando do filho, do esposo, da esposa, não importa, e não deu atenção certo que tinha que dar para aquela área. Então, tem vários fatores aí, né? Tenham cuidado, a gente é responsável, a gente fala que o humano é o único animal que quando nasce, se não tiver ninguém cuidando, morre. Põe uma criança, se ninguém cuidar da criança, a criança morre. O restante dos animais, eles seguem os seus flows. Então, tem a economia do cuidado aí, que ela é 95% gerada, feita por uma mãe, por uma mulher. Então, tem outros milhares de fatores que envolvem a gente, que impede da gente conseguir assumir muitas áreas. O preconceito é uma delas. Michele, você é de tecnologia, você não programa. Já tem uma negação absurda. Eu não ligo. Já liguei mais. Hoje eu falo, tá bom, é isso aí, viva com isso. Outra é, você não é de nenhum diploma, você não tem um diploma. Ainda existe aquela coisa antiga da necessidade de um diploma de uma faculdade para você ser alguém, principalmente na área de tecnologia. Não preciso mais. Principalmente na área de tecnologia. Então eu acho que tem várias coisas que impede a mulher de falar, não, eu quero esse negócio aí. Eu quero essa da área. Esses pilares, assim. E o que você falou é muito legal. Existem hoje várias comunidades, vários incentivos que falam, não é assim que a banda toca. Dá para fazer diferente. E tem algumas empresas, ainda não são muitas, eu acho, que estão entendendo que as vagas têm que ser mais positivas. E isso é a tua visão de uma mulher branca. Imagina de uma mulher preta. É muito pior uma mulher negra, né? Então, quando eu falo de 20% delas é muito menor. Quando eu falo de hora homem, hora mulher, é muito pior. Então, tem todo esse erro social que ainda acontece num mercado que tem milhares de vagas abertas. Então, eu acredito que se o preconceito fosse cortado, eu acho que a gente preencheria várias dessas vagas. Eu tô cansada de ir em lugares que ficam ouvindo, mas eu não achei mulheres para trabalhar na área. Minha irmã, procura direito. Tem de monte, tem um monte de gente se formando o tempo todo. Então eu acho que esses são os problemas ainda que existem. Mas foi o que ela falou, eu acredito também que vai mudar. Tem que mudar.